Olá, esse é o Nós na História, essa é a live do Nós na História, já estamos começando, já tem gente chegando aí. Sabe que eu sempre fico pensando, né, e fico falando aqui no começo da live, até que o povo vai entrando aí. Sejam bem-vindos todo mundo ao Nós na História. Que legal ter todo mundo aqui hoje. Eu sempre falo um pouquinho no começo do Nós na História, até que o povo vai chegando. Eu dirijo um pouco a palavra para quem assiste depois, porque é muito legal a live onde todo mundo entra e interage, esse friozinho na barriga do ao vivo, né? É muito legal. Já tô vendo que tem gente chegando e a nossa convidada também já chegou, já tá dizendo oi. Então eu sempre falo nesse comecinho aqui, até que o povo vai entrando, eu dirijo uma palavra para quem assiste depois, né? Porque tem pessoas que assistem depois, através do YouTube, inclusive. Então, o Nós na História é toda terça-feira, às 21h57, aqui no Instagram. E na quarta-feira, cedinho, às 7h30, já está disponível no YouTube. Então, eu sempre digo, né? É um pouco estranho sempre o começo de live, a gente fica aqui, um pouco conversa, um pouco repete, espera o povo entrar. Então, você que assiste depois, não tem problema nenhum, tá? Pega aí teu dedinho, arrasta um pouquinho o tempo, passa pra frente. A pessoa que não fala muito, né? Dá pra ti aí adiantar uns 5 minutinhos mais ou menos, né? E assistir, o importante é você não perder o conteúdo. Não deixa de ouvir a história, conhecer o personagem da semana, que com certeza através da vida dos personagens aqui do Nós na História, você pode se identificar, ou você pode conhecer, né, alguém que você se identifica com os personagens, a história de vida de cada um. Você pode inclusive ajudar um amigo, uma amiga, né, compartilhando as histórias com esses amigos, entendendo eles melhores. E também, né, você também pode ser com certeza abençoado através da história de cada personagem. Tem muita gente chegando aí. Boa noite para todo mundo. Eu confesso que nunca tive tão nervosa. Cada semana o nervoso vai aumentando, né? E vai aumentando o nervoso. Então eu quero dizer que esse é o Nós na História. Essa semana iniciamos um Nós na História especial, uma série com convidadas. Serão 7 semanas, onde toda semana a convidada escolhe o personagem e nos conta a história e o motivo da sua escolha. E eu vou contar algum momento especial que eu tenho vivido com cada uma dessas convidadas, que são todas amigas queridas. E eu já quero agradecer, né, que eu tenho 7 amigas que me responderam sim, né? Então, quem que tá falando aí? Minha mãe, gente, mãe é mãe dizendo calma, Deus é contigo, né? Vera, Alice, eu sei que quem tá com a Alice é a Renata, a Anice. Olha, a Fernanda Mello aí entrou também. Gente, eu já vou logo chamar a Daphne, tá? Eu só quero dizer mais uma coisa antes, que quem tá, não sei até se eu falo agora ou depois, para que tenha mais gente, para todo mundo participar, mas enfim, eu já quero então falar que vocês viram as convidadas, né? Eu tava há pouco falando sobre as 7 amigas que me responderam sim, e eu quero aqui dizer que eu vou fazer uma brincadeira todo domingo de noite durante essas 7 semanas, né? E sempre na terça-feira live. Eu quero então, eu vou colocar uma caixinha de pergunta, como eu fiz, né? Quem participou já essa semana, e perguntando quem vai ser a convidada da semana. Eu quero que você arrisque aí um palpite. Eu fiz um post com as convidadas, mas vocês perceberam que sem as datas. Então, através dessa brincadeira, eu quero que você participe e eu vou falar aqui porque, gente, eu mesma, há muito pouco tempo atrás, não lidava aqui com o Instagram. Então, se eu tenho aí alguma amiga, parceira, alguém que tem, né, que se identifica comigo, quero te dizer que quando você vê aquela caixinha de pergunta, você clica ali, digita o nome de quem você acha que vai ser a convidada da semana. Em cima vai ter a fotinha, você participa. Quando você envia a tua resposta, eu vou receber. E aí nós vamos fazer um sorteio. No encerramento dessa série, a gente vai fazer um sorteio
de um livro, tá? Eu já tenho livro, já li o livro e o livro tem tudo a ver com o Nós na História. Eu sempre falo aqui que os Nós na História eu quero te ajudar a entender a Bíblia e a conhecer o autor da Bíblia, Deus. Tem mais gente entrando aí, então eu quero dizer para vocês que, como eu sou uma pessoa, né, que gosto muito assim da tecnologia, o nosso sorteio vai ser bem digital. Só que não, né, gente? O nosso sorteio vai ser assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui já tem um potinho, tá? Então, toda semana, quem responder, adivinhar, né, acertar a convidada da semana, quando eu recebo a resposta, tá? Além, claro, de eu fazer algumas brincadeiras lá no post para revelar a convidada da semana, eu vou colocar o nome que já tem aqui já, ó, já tem aqui papeizinhos de quem acertou essa semana, que é a Daphne, a nossa convidada. E aí, no encerramento, a gente faz o sorteio. Vai ficar fácil para todo mundo ter chance de ganhar o livro, que eu não vou mostrar hoje, claro que eu vou fazer um suspense, né, sobre o livro. Então, no encerramento, na semana do encerramento vai ficar fácil, mas eu vou botar a caixinha mesmo assim. Quem acompanhar vai ter a chance, vai ter que ir lá. Eu sei que a resposta vai ser o óbvio, né, gente? É a semana do encerramento, é a convidada do encerramento, então vai ter como todo mundo acertar para poder participar do sorteio do livro, tá bom? Então, eu já vou entrar, já vou chamar aqui a Daphne, gente. Só um pouquinho que nós vamos aqui. A pessoa não tem nada de habilidade, né? Então, aqui eu já vou convidar a Daphne. Já convidei a Daphne para entrar aqui conosco nesse bate-papo. E, Daphne, Olá! tudo bem? Tá me escutando bem? Tô te escutando bem, sim. Tô te vendo bem, graças a Deus. Eu Tô te quero saber se ela escutando ficou bem. bonita. Foi eu que Meu maquiei Deus, ela. que Foi eu que maquiei. maravilha! Você tem uma equipe de maquiadores na Que produção. Ó, ó, negócio! ó, ó. Ficou bem, bem maquiadinha. Tá bom, tá bom. Eu vou providenciar para semana que vem uma equipe aqui de maquiadores para mim também. Agora eu fiquei com muita inveja, Tu gente. viu só? Isso aí não é pra qualquer um, hein? É, isso é uma parceria, parceria. Ele Gente, disse que. adorei, adorei essa chegada, adorei. Vocês bem que me conhecem, né? Eu sempre falo que eu quero que sempre que a Nós na História é um pouco didática a maneira que eu conto as histórias, mas também que eu gosto que seja uma maneira leve, divertida, né? E já adorei essa chegada da Daphne. Daphne, diz um oi Ai, aí, que antes de eu te passar a olá! palavra oficialmente, eu quero também falar alguma coisinha aqui, tá? Tá Tá me bom, ouvindo oi bem? pra todo mundo, tô te ouvindo super bem. Eu botei o fone porque eu tenho uma cachorrinha aqui em casa, ela gosta de latir. E assim não fica tão forte o latido dela. Mas como meu marido tá sem Instagram, ele vai assistir aqui do meu lado, ele é minha equipe técnica aqui, tu viu? Maquiagem, disse pra ele, amor, me ajuda com a luz. A luz a gente tentou ajudar, mas não tem muita coisa pra fazer. Mais um oi pra todo mundo, a Gente, gente tá muito a feliz. Daphne viu que domingo de noite a gente estava fazendo uns testes aqui e tem alguém, algumas pessoas que eu vi aqui que já entraram na live também, que nos ajudaram com teste de som, luz e conexão, né? E o pessoal ajudando a dar opinião foi no domingo de noite, assim, também foi muito legal. Ainda bem que depois a gente deleta tudo, exclui e não fica salvo aqui, né? Ainda Então, bem. Daphne, estou muito feliz de te receber aqui. Tu já consegue assistir ou fazer a live com o marido aí do lado. Eu não consigo, eu fico mais nervosa ainda. Eu preciso ficar sozinha, daí hoje eu queria sair, né? Eu sempre tô no cenário lá da cozinha aqui de casa. E hoje eu queria sair da cozinha para receber as amigas na sala, né?
E aí, também o Edgar estava aqui comigo até agora há pouco, mas eu fico mais nervosa ainda. Então, todo mundo desaparece, todo mundo está escondido nos quartos, né? Muito bom. E daí, fico um pouquinho menos nervosa. Então, eu quero, antes de passar a palavra para ti, eu quero dizer, né, que o nós, então, quando, na verdade, em janeiro desse ano, nós nos encontramos, né? Foi muito rápido, mas sem você perceber o tamanho da importância, você me liberou sobre a minha vida assim uma palavra de motivação sobre nós na história. E você sugeriu um personagem para mim. E você foi toda delicada, dizendo, Ana, você tem a tua programação, não quero te atrapalhar, mas eu gosto muito de tal personagem. Vou cuidar para não falar, porque você que vai revelar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e confesso para ti e para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, né, que conhecer essa história, que cada vez que eu ia preparar esse personagem que tu me sugeriu, vinha uma voz assim que me dizia: "Mas convida a Daphne, Ana, ela vai te ajudar, é ela que vai contar essa história". E eu toda envergonhada pensava: "Eu não vou convidar, não tenho coragem de convidar, né?". E aí, na semana da Páscoa, quando eu fui convidada pela querida Luciana Santana, que também é uma das nossas convidadas aqui dessa série Nós na História, eu fiquei encorajada. Eu pensei, eu vou aproveitar antes que passe essa coragem e vou chamar 7 amigas e vou combinar as datas. E é claro, né, que daí você me veio assim muito nítida na cabeça, aquele momento rápido que a gente conversou em janeiro, o personagem que tu estava me sugerindo. E eu pensei, se der tudo certo na agenda da Daphne, eu quero que ela seja a primeira, porque eu quero contar essa história, né? Quero te agradecer pelo incentivo, pela motivação, por essa história compartilhar contigo. Mas também, só mais uma coisa, e aí eu vou passar para te falar. Eu também quero te dizer que a gente está passando assim esse tempo agora, né? Que toda a humanidade faz um ano e pouco já para cá, que é esse período totalmente diferente nas nossas vidas. E a gente fala muito, né? Sobre não dá para abraçar, não dá para beijar, mas a gente pode falar, a gente pode dizer que ama, a gente pode expressar os nossos sentimentos para as pessoas. E a gente, na verdade, tem que aproveitar, porque não sabe se não estará sendo a última oportunidade, que não seja em nome de Jesus, que a gente se encontra ainda muitas vezes, né? Amém, Mas amém. como é importante a gente aproveitar as oportunidades, né? E eu quero te contar uma situação, e é o que eu quero contar da história, de um momento muito especial que você e a tua família representam para a minha vida. Que em 2018 ainda, a gente se conhecia, Daphne, de longe, né? Muitas vezes a gente se via em alguns congressos, assim, umas 2, 3 vezes por ano. E em 2018, quando realmente começou a acontecer uma transformação, um novo processo, né, na minha vida, na vida do meu esposo, nesse cuidado mais intenso com as pessoas, né? Você era uma mulher que eu observava de longe e você já deve ter ouvido aquela máxima que diz assim: você é o resultado das 5 pessoas com quem você mais convive. Uhum. E eu pensava comigo, a Daphne é uma mulher que eu gostaria de que fosse uma dessas 5 pessoas que eu queria caminhar junto, que eu queria andar junto. Que honra. Porque eu te via de longe, sim, eu te observava de longe, mas eu sabia que eu poderia, ao teu lado e ter mais proximidade contigo, aprender muito contigo. E eu sei que tu é mais nova que eu, gente, ela tem uma carinha, né, bem mais novinha. Ela com as filhas, ela parece irmã, No né? entanto. Parece a irmã mais velha das filhas. Mas eu tinha esse desejo no meu coração. Por quê? Porque eu via o amor de Deus na tua vida. Porque eu realmente via, né, o teu amor em relação às pessoas. Eu observava o teu olhar, o teu amor. Realmente assim, ó, você vive o amor de Jesus na tua vida e você transmite esse amor para as pessoas. Hum. E eu te observava de longe e desejava ter afinidade, estar mais próxima de ti. E eu contei isso para Deus em oração. E não demorou muito. E Deus começou a permitir coisas acontecer nas nossas vidas. E em 2019 mesmo, a gente teve aí em Porto Alegre, num staff do Luciano Subirá, rapidamente a gente se viu. Depois, em maio, vocês vieram aqui para Erechim, já toda a família.
Depois, em dezembro de 2019, a gente voltou aí para Porto Alegre. A gente teve a oportunidade de passar uma noite aí com vocês e foi maravilhoso. E depois, então, para finalizar, em janeiro de 2020, a gente pôde passar um tempo a mais, uma semana e pouquinho, no Férias Missionárias. E lá no Férias Missionárias, gente, a gente conviveu em alojamento, né? Uma série de coisas. E a Daphne, eu estava sozinha, mas a Daphne estava com toda a família. E tudo aquilo, né, que eu imaginava, que eu via de longe, eu vivi de perto, Daphne. E eu realmente aprendi muito contigo. E eu realmente todo o amor no meu coração por ti, tudo que eu via se confirmou e se intensificou cada vez mais. De lá para cá veio a pandemia, a gente não pode estar tão próximas, né? Mais a distância geográfica que nos separa, mas a gente ficou de certa forma conectadas pelo programa ID, que eu vou deixar para te falar um pouquinho. Então, eu fiquei acompanhando todo o ano de 2020 esse projeto do ID, maravilhoso, né? O programa que a Daphne apresentava sempre nas quartas-feiras, às 16 horas, né? Trazendo notícias do campo missionário. Então, a gente ficou conectadas ali. E então, eu quero realmente te dizer esse carinho que eu tenho e por ti, pela tua família e o quanto vocês são importantes para mim, para minha família também. Então, gente, quem está aí nos acompanhando, eu quero dizer que essa é a Daphne Nunes, o sobrenome dela, assim, de família, eu vou deixar ela falar, pronunciar, é um sobrenome muito chique, gente, de origem alemã, eu acho que é, né? É, E alemã. ela é casada com o pastor César Nunes. Hoje ele está na função de maquiador, tá? Ele Nesse saiu momento, agora aqui de perto, meu maquiador me deixou agora. agora ele saiu. Ela é mãe das duas princesas, a Isabelle e a Milena, tá? Então eu vou passar para ti, deixar que você fale alguma coisa mais que você queira falar, que você nos apresente qual personagem, porque é a tua escolha. Enfim, agora tá contigo, amiga. Ah, isso é um desafio, Ana. Obrigada pelo convite. É um desafio porque o pessoal está nos assistindo aqui, mas eu tô só enxergando a Ana, né? E a gente ama bater um papo. Então, quando as duas se reúnem, sai de perto. Mas Verdade. eu espero que seja uma noite muito especial. Já está sendo para mim, né? De estar aqui. Eu vi que tem muita gente entrando, muitas amigas, Sim. irmãs que estavam com a gente no Férias Missionárias, outros da igreja. E obrigada pelo carinho, palavras de carinho, né? A gente sabe que é pela graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Realmente, hoje eu compartilhei com os líderes uma situação que a gente não é sempre esse amor, né? Mas que como Jesus trata isso na nossa vida, e hoje a gente vai ver na história isso um pouquinho, né? De como Deus trata na nossa vida, mesmo com a nossa personalidade, mesmo com as nossas, com os nossos erros, com os nossos acertos, né? A misericórdia de Deus nos alcança. Eu mexo muito, faz muito barulho meu microfone ou não? Não, tá bom, Não? tá tudo bom. Tá bom. Tu não Eu não imagina o consigo. quanto. Tá ótimo, tá ótimo. Tô conseguindo te ver. Eu também acabo gesticulando, falando com a boca, com as mãos. Eu não consigo falar parada, mas eu vou tentar. Mas enfim, né, a Ana acho que já apresentou um pouquinho aí, né, da minha história, as minhas filhas. Hoje elas ficaram com a Nene, com a Marlene, para quem não conhece, casada com meu sogro, minha sogra, meu sogro, pastor Ivan Nunes, né? Então elas estão lá, obrigada, sogra, por ficar com elas hoje, né? E o César, então, meu marido, pastor César, hoje nós não estamos mais pastoreando Esteio. Eu vi que no folderzinho estava Esteio, né? Ficamos 4 anos pastoreando Esteio. E no início do ano passado, então, viemos para estar em Porto Alegre, auxiliando o pastor Olavo. E tem sido um tempo especial. Hoje o pastor Vanderlei está junto com outros irmãos pastoreando Esteio. Esteio mora no nosso coração e tem várias de Esteio aqui nos assistindo. Eu coloquei esteio, eu coloquei a cidade que vocês moram, tá? Tá bom. É, a gente mora no meio, na verdade, ainda, Ana. A gente mora em Canoas. Meu É Deus. no meio. Então tá bom, gente. Valeu a intenção. Isso aí, não tem problema. Mas a gente mora em Canoas, ficamos bem no meio do caminho ali. Mas tem sido um tempo muito especial para nós, né? E assim, conhecer a Ana, o pastor Edgar, a Débora,
Tem sido uma benção na nossa vida, né, Ana? Sobre o programa ID, onde a gente pode se aproximar mais ainda, né? E vários que estão aqui da minha lista de transmissão do programa ID, né? Porque a gente sempre tem um carinho muito grande. Eu gosto de compartilhar, né, com os meus amigos, com as minhas amigas, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E esse ano não foi possível ainda voltar o programa ID, ainda, porque como eu já compartilhei com a Ana e com alguns irmãos que estão aqui, que as meninas estão em casa, né, em aula online, então eu acabo ficando com uma de manhã, outra de tarde, além do trabalho. Eu sou fisioterapeuta, para quem não sabia ainda, também exerço minha profissão, além de ajudar no ministério, além de ser mãe, além de ser dona de casa, e mil e uma utilidades. Uma atividade, isso aí. Isso aí. Enfim, hoje então eu aceitei o convite da Ana. Te confesso, eu acho que as meninas também devem ter esse sentimento. Eu acho que a Ana deve ter tido esse sentimento quando a pastora Luciana convidou ela. A gente fica feliz e ao mesmo tempo diz assim: Senhor, por que que eu aceitei? Que responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente está, né, no meio online, ao vivo. Tudo que a gente fala fica, né? E eu sou muito espontânea, a Ana é muito espontânea, sabe disso, né? Então, assim, para mim é um desafio estar aqui, mas eu estou muito feliz. E com certeza, né, Deus vai falar com a gente através dessa história. Não sei se eu posso falar da história já. Pode, tá contigo. Se tu E porque eu escolhi a história, posso falar também? e revelar o personagem, porque tu escolheu. E, Tá gente, só bom, para tá. reforçar o que a Daphne falou, é verdade, a gente é muito espontânea e a minha preocupação sempre é essa. Porque daí, quando eu me empolgo, eu vejo, eu já falei, e daí eu penso, meu Deus, tá ao vivo, posso ser processada por alguma coisa. Então, menos. Misericórdia. Não, mas assim, mas a gente vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar. Mas enfim, então eu falei com a Ana, né? Em janeiro a gente se encontrou, foi pouquinho tempo, mas o que a gente falou naquela noite foi muita coisa. Se fossem homens, eles teriam assunto para um mês, a gente falou em horas. Mas o personagem que eu compartilhei com a Ana, que marcou a minha adolescência, né? Foi Josafá. Agora eu vi que ele está escrito ali em cima, Nós na História, barra Josafá. Josafá, ele não foi o personagem que mais marcou minha vida, né? Mas ele marcou um pedaço da minha história importante, que foi a minha adolescência, né? E quando eu estava conhecendo quem era Jesus na minha vida, o que Deus, as histórias da Bíblia, conhecendo como Deus agia. E daí um dia, então, eu era da igreja luterana e nós ministrávamos louvor, tinha um grupo de louvor, era uma igreja que estava passando por um avivamento. E naquela noite eu ia ministrar louvor. E daí eu fui me preparar, disse, Senhor, nunca tinha ministrado poucas vezes, então eu ficava muito nervosa, assim, né? E, enfim, e daí eu li essa história de Josafá justamente naquela noite. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho, sobre um trecho da história, mas eu queria falar um pouquinho sobre o personagem. E Ana, tu vai me dizendo aí, porque eu vou tocando ficha, Na tá? verdade, Qualquer coisa. eu tenho relógio aqui, então não sei nada. Aí o Ai, povo senhor, eu também tá tô sem dizendo relógio. comentários, né, para te poder Calma aí, aparecer bem. calma aí que meu ajudante tá aqui perto, eu vou pedir para ele me avisar, amor, que horas são? 10h20. Tá, Ana, até que horas? Ótimo. Tá. Eu achei que Hum, mais ou menos eu ia falar uns 20 minutos até te passar, já estamos no lucro. então tá. Então, amor, quando for 10h40, me avisa. Por Eu favor, faço para dar tempo de. Por favor. Mas então, Josafá, a gente vai encontrar ele na Bíblia, no Antigo Testamento. Josafá foi o rei de Judá, né? O reino, eu tenho uma colinha aqui do lado, tá, gente? Para não me esquecer de nada. Reino do Sul, né? E nessa época, Josafá, ele veio logo depois, eu acho que foi o terceiro rei depois de Salomão, né? Veio o rei Davi, veio Salomão, filho dele, e daí depois que Salomão morreu, o reino se dividiu, né? Reino Sul e Reino Norte, vocês devem, alguns que já leram essa parte. E então, Josafá, o pai dele era Asa, Asa morreu e Josafá assumiu então o reino sul, o reino de Judá, isso aproximadamente 872 antes de Cristo, né? E uma coisa importante que tá para vocês acharem essa história, se quiserem anotar aí para ler, não é uma história longa,
Mas tem muita riqueza, então você pode ler hoje à noite ainda, ou amanhã, e meditar sobre isso. Tem muita riqueza na história, em vários trechos, porque é uma história que tem de tudo, assim, né? Tu vai ver momentos bons de Josafá e momentos que ele estava perto de Deus, momento que ele não ouviu a Deus, momento que Deus usou ele. Isso aí. E daí, ai, já me bati. Em 1 Reis 22, vocês vão achar a história dele. E também vocês vão achar a história dele em 2 Crônicas 17, do capítulo 17 até o capítulo 20. Então ali vocês vão poder ler. Hoje à noite vocês conseguem ler essa história, né, Ana? É bem rapidinho de ler. E assim, em 1 Reis está um pouquinho mais resumida. Em 1 Reis 22 está mais resumida a história. Já em 2 Crônicas ele já dá mais detalhes dessa história, né? Então esse rei Josafá assumiu o reinado com 35 anos e ele reinou por 25 anos Judá, né? E daí eu gostaria de ler um versículo que está em 1 Reis 22, 43, que fala bem direitinho o que Josafá foi, né? Um resumo da vida de Josafá, que diz assim: Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo do seu pai Asa e fez o que era certo perante os olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incensos neles. Então, Josafá, ele veio com bons princípios do pai dele, ele foi um bom rei, ele reestruturou Judá, ele fez um bom reinado, porém, né, ali a Bíblia, contudo, ele não eliminou. E a gente vai ver lá no final o que isso acarretou, né, para a continuação, para a descendência dele, na verdade. A descendência dele sofreu muito por causa disso, justamente por não abandonar o pecado e o pecado permanecer ali no meio. E esse pecado, enfim, futuramente vai criando raiz e vai se tornando um hábito, né? Uma cultura. Na verdade, se tornou uma cultura do povo novamente, que ele já tinha tentado tirar, né? Ana, se quiser Infelizmente, falar, tu fala. infelizmente era uma cultura que vinha, né? Sempre alguém deixava alguma coisa para trás. E Josafá estava indo tão bem, daqui a pouco também ficou alguma coisa para trás. Um resquíciozinho ali que a gente às vezes pensa, ah, não, isso aí não vai ter problema, não vai dar nada, né? É aqueles detalhezinhos que ficam que lá adiante, né, podem gerar e com certeza vão gerar consequências, né? Então Josafá, então, ele vem vindo nisso, ele assumiu o reinado, ele reestruturou o reinado, ele, né, no início ali no capítulo em 1 Crônicas 17 fala disso, de tudo que ele fez, como ele reestruturou, né? Depois em 1 Reis 22, do 1 ao 9, 2 Crônicas 18, do 1 ao 8, ele começa compartilhando de algo que Josafá fez, que já é aquele detalhezinho que a gente já fica meio preocupado, que foi quando Josafá faz uma aliança com Acabe, com o rei Acabe. Ô, Ana, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar um geral e depois eu vou para a história que me marcou, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá Uhum. bom. Então ele fez essa aliança com Acabe, né? Como ele fez essa aliança? O filho de Josafá casou com a filha de Acabe e Jezabel. Se você não conhece quem era Jezabel, depois procure quem é Jezabel. E você vai ver a influência dessa mulher que foi mal aos olhos do Senhor, né? E ela tinha uma influência muito forte sobre a filha, Atalia, e Jeorão, que era o filho de Josafá. Então eles fazem uma aliança de reinado, né? E aí começa então alguns detalhezinhos que lá futuramente vão gerar muitas consequências. Acabe então por agora ser o consogro de Josafá, né? Ele convida então Josafá a unir forças contra a Síria na época, né? A Síria de hoje na época era Ramote de Gileade, né? Para atacar esse povo então, assumir esse lugar. E Josafá, daí no capítulo 18 ainda, eles então vão consultar os profetas e Josafá pede, olha, eu quero um profeta de Deus. Tu já consultou o profeta de Deus? Porque todos os outros profetas, e a história é muito, por isso que eu digo, a história é muito pitoresca, é cheia de detalhes, mas eu vou contar por cima, tá? Vou tentar, vou tentar. Depois a Ana vem botando os detalhes, né? Tá ótimo, Então, tá mais detalhista que eu, gente. Ela tá ótima, vou contratar a Davi. eu vou conseguir.
Né? Então vem, ele vai, fala os profetas todos, não, pode ir, Acabe, você vai ganhar. Afinal das contas, vem então Josafá perguntando, mas tem o profeta de Deus aqui, vem Micaías, e Micaías diz que Acabe vai morrer. Mas mesmo assim, Acabe prende ele, vai para a batalha e realmente morre nessa batalha. Bom, enfim, Josafá volta sozinho, né? E a história é bem legal, como Josafá não morreu aí, mas você vai ler depois, eu vou deixar para você ler em Tá casa. bom. Eu já tava louca para contar pro povo aí como é que foi essa história. O que que Conta, Caleb, Conta, Ana. desculpa, Acabe, né? É, Cabe. eu posso contar? Vou contar Conta, bem me rápido. ajuda. É que já que a Daphne falou que Jezabel, Jezabel, gente, é uma das mulheres mais terríveis da Bíblia, né? E Acabe também foi um rei terrível para o Reino do Norte. Imagine os dois juntos, né? Um casal do mal, vamos dizer assim. Então, Acabe, eu acredito, Daphne, não sei tu, mas eu acredito que Josafá tinha boa intenção de pensando na paz, nessa Uhum. aliança, porque como o reino já tinha sido, era unido uma vez, depois ficou nessa divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, eu realmente acredito que Josafá tentou, né, uma aliança de paz. Ou talvez a gente está vendo uma ingenuidade muito grande, né? Mas realmente Acabe era mal. E nessa guerra que a Daphne mencionou, Acabe convenceu o Josafá de ir vestido de rei e ele foi camuflado, gente. Ele foi assim muito esperto, porque ele pensou o alvo vai ser o rei, daí vão matar Josafá e ele ia sobreviver. Só que como Deus já tinha um plano com Josafá, então Deus livrou Josafá e na verdade mesmo Acabe estando disfarçado, né, de soldado, por um acaso um outro soldado disparou, né, a arma que deu bem, né, ali numa brechinha que tinha, né, na toda a proteção que Acabe estava vestindo e realmente Acabe morreu, né? Então a gente vê assim o cuidado de Deus com Josafá. Exatamente como o profeta de Deus, né, tinha falado, né, que aconteceria com ele. Então é algo bem, os detalhes, né, assim, e realmente Deus cumpre a palavra. Quando ele volta, lembra disso, né, Ana, que quando Josafá volta dessa guerra, se levanta um outro profeta, eu anotei aqui um nome. Deixa eu ver se está aqui, se eu acho. Olha, Já Jeú, pelo vidente é, Jeú, diz assim: por que você ajuda os perversos e ama os que odeiam ao Senhor? A pergunta dele confrontou Josafá por ter feito essa aliança com Acabe, que era mal aos perguntou olhos de exatamente Deus. sobre a aliança que ele fez. Justamente, né? Porque ele Há não quem consultou o Senhor. há quem diga, Daphne, não sei, por isso que eu falei que a minha opinião é que Josafá realmente tentou promover a paz, né? Unir. Mas, por outro lado, também tem outras pessoas que interpretam que Josafá queria mais, né? Ele já tinha conseguido tantas coisas para ajudar, mas ele queria mais, né? Não sei. A intenção do coração, acho que a gente nunca vai ter como medir, né? É uma coisa que não tem como medir. Então, nessa história, tu não tem como medir a intenção. A gente tem como ter os relatos, né? Que a gente tem aqui, mas a intenção é como tu falou, não tem como saber se foi por ganância, se foi por querer uma missão de paz, com uma boa intenção, né? Mas logo que ele volta, então ele chama juízes, Josafá chama juízes, né? E eu frisei alguns versículos, porque eu acho que são tão fortes, né? O que ele fala. Sejam cuidadosos no versículo, em 2 Crônicas 19:6, diz assim: sejam cuidadosos, Josafá falando isso para os juízes, né? Lembrem-se de que não estão julgando para agradar pessoas, mas para agradar o Senhor. Então ele dividiu esses juízes hoje como se fossem os ministérios, nossos ministros, né? Ele fez isso para que então pudesse cuidar do povo e cada um na sua função. E ele deu essa instrução, né? Que instrução poderosa, né? Para não agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Justamente falando isso, Deus vê o coração, né? E nessa história a gente vai ver sempre isso, o coração. O coração, Deus vê o nosso coração, como ele tá. E daí entra então, chega a história então que marcou minha vida, né? Com 14 anos então. Josafá, ele então recebe a notícia que ele seria atacado pelos moabitas, amonitas e alguns neuritas, né, que viviam ali em volta, eles iriam atacar. E Josafá, ele fica assustado, né, amedrontado, diz no versículo 3, com essa notícia, e ele
corre para os pés do Senhor, ele corre, faz um jejum, proclama um jejum e vai buscar a face do Senhor. Ele fez aquilo no momento certo, né? Porque ele viu que não tinha solução. O que ele poderia ter feito antes, de repente, se a gente pudesse, né, medir em todas as situações da vida dele. Mas aqui foi o que me chama a atenção é isso. Ele veio, ele clamou ao Senhor, ele se derramou, ele disse, Senhor, eu tô vendo que realmente eu não tenho poder, o meu povo que está aqui não tem como vencer essa batalha. E o que me chama muita atenção nessa história, né? Então eles falam no versículo 9: clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. No versículo 12 diz assim: não temos forças para lutar com este exército imenso que está prestes a atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. E quantas vezes isso tem acontecido na nossa vida nesse tempo de pandemia, né? De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. E foi isso que aconteceu com Josafá. Ele clamou ao Senhor e olha a resposta de Deus para Josafá, no versículo 15. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. O profeta, então, profetizando sobre a vida de Josafá. E logo Deus então dá orientação: saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor é com vocês. E logo então Josafá prepara um grupo de cantores, de levitas, de sacerdotes, e no versículo 22 diz assim, que eles cantavam, aquele versículo muito conhecido nosso: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. E eles começaram a entoar isso, né? E que a gente grave no nosso coração, e é o que eu peço, Senhor, me ajuda a gravar isso no meu coração num momento difícil. Porque a gente tem a tendência, no momento difícil, a murmurar, a reclamar, né? E a gente aprender a mudar esse chip de dentro do nosso coração, da nossa mente, de quando vir as adversidades, a gente conseguir olhar para elas, nos derramar diante do Senhor e declarar: Senhor, dêem graças ao Senhor. Seu amor dura para sempre. O amor dele dura para sempre. E no versículo 22 assim, que no momento que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, de Moabe e do monte de Seir. E eles começaram a lutar entre si. No versículo 24, quando os homens de Judá chegaram lá, ao local de onde se avistava o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, não escapou nenhum só dos inimigos. Gente, não sei se vocês conseguiram entender, mas assim, ó, Uau! eles não fizeram nada, não. Eles fizeram muito. Eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer. Eles louvaram o Senhor e confiaram, né? Eles descansaram no Senhor, porque não é só da boca para fora, dentro daquilo que é a intenção do coração. Eu creio que Deus viu o coração deles totalmente entregue, né? E quando eles começaram a cantar, as coisas começaram a acontecer. Quando eles começaram a louvar o Senhor, as coisas começaram a acontecer. E eu fico imaginando Josafá, quando o povo de Judá, quando os homens já chegaram no local para avistar aquele vale, eles enxergaram, então, tudo. Eu acho que eles deviam estar com o coração assim, tipo, estamos chegando para a batalha, o Senhor disse que a gente tinha que vir até que ele nos mandou, e agora, né? Mas enfim, vamos continuar louvando. E quando chegaram lá, viram todos os inimigos mortos, né? E isso vem para nos ensinar que sim, a nossa arma não é contra carne nem sangue, né? Mas sim contra principados e potestades. A gente não tá, a nossa luta não são contra pessoas ou contra, sei lá, né? A gente cria tantas coisas na nossa mente humana. E na verdade, o que a gente tem que entender é que a nossa arma é espiritual, né? Vai além do que os olhos podem ver. O exército inimigo estava vindo com armas bélicas, né? Com o que eles tinham mesmo era uma guerra real, né? No mundo, na vida real, no natural. E Josafá, então, clamou o povo numa batalha espiritual. Então, ele vinha, né? Nessa batalha, ele vinha guerrear justamente com o sobrenatural de Deus, né? E aí, essa parte que eu falo, uau, da história, né? Porque Uau!
né? E além deles chegarem e se deparar com essa cena, né, de que eles realmente, como eu também anotei aqui algumas frases que tu já leu do texto, aliás, Uhum. tá numa conexão aqui. Tudo que tu falou até agora também é tudo que eu anotei. E aí dizia que vocês não precisarão lutar nesta batalha. Então você parar para pensar, né? Eles tiveram fé, a fé que eles tiveram, né, de acreditar naquela palavra e realmente tá aí. Eles não lutaram e ainda chegaram e depois eles puderam, né, recolher, né, aqueles da época o exército que ganhava recolhia os despojos da guerra, né? Uhum. Recolhiam os armamentos, recolhiam tudo, né? Foi o trabalho que eles tiveram, né? Digamos assim, ali a história E nos diz diz, que de e 3 ou 4 diz que eles, dias eles três, ficaram. 3 a 4 dias, eles ficaram recolhendo de tanto armamento que o inimigo tinha, né? E que Não não precisava. guerrearam e foram abençoados. Não guerrearam e foram abençoados, né? Então, essa história me marcou muito na minha adolescência, porque daí nesse dia eu fui para a igreja e, e eu me lembro quando a gente estava cantando, né? E a gente ministrou sobre isso, né? De se você está passando por algum momento de luta é impossível aos teus olhos, né? Descansa no Senhor, entrega para Ele isso, entrega para Deus esse motivo e louva. E se entrega na presença dele, engrandece o nome dele, porque ele sabe o que é melhor, né? Ele sabe o que a gente precisa para a nossa vida. Hoje, nesse momento que a gente vive de Covid, de tantas incertezas financeiras, incertezas na saúde, tudo que a gente está passando, esse turbilhão de emoções, né? E tem coisas que a gente não tem o que fazer. A gente não tem como abrir uma escola e botar as crianças lá dentro, entendeu? A gente não tem como fazer algumas coisas que a gente gostaria de fazer, não está no nosso poder, não está na nossa mão, mudar o governo, mudar, sei lá, mudar a forma de governar. A gente tem lá na hora que a gente vai votar, né? Lá é o momento que a gente tem, mas hoje a gente não tem o que fazer, a não ser entregar ao Senhor, botar diante do altar a vida desses governantes, a vida, né, da nossa família, das pessoas que estão enfermas diante do altar do Senhor. E dizer, Senhor, isso é uma causa impossível para nós. Mas para ti nada é impossível, né? Então eu vou te glorificar, porque o seu amor dura para sempre. A gente tem que lembrar que o amor de Deus é tão grande por nós, né? Ele sempre anseia o melhor para nós. Mas eu acho que o que ele sempre espera de nós, desde o rei Davi, que foi um antecessor de Josafá, né? O rei que a gente tem como referência, um rei segundo o coração de Deus. O que fez Davi um homem segundo o coração de Deus? Um coração quebrantado, humilhado, contrito, né? Totalmente despido de uma máscara, de uma falsidade. Ele tirou isso dele e disse: Senhor, eu sou esse. Né? Eis-me aqui, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Né? E foi o que Josafá fez com o povo. E olha como Deus foi cuidadoso nos detalhes. Exatamente, Daphne. Tu estava falando, realmente, tudo que tu tem preparado, falado, eu sempre falo no Nós na História, né, que eu quero ajudar as pessoas a entender a Bíblia, porque às vezes a gente pensa, tem uma ideia de que a Bíblia é um livro antigo, que as histórias desses personagens não têm nada a ver com a nossa vida. E, no entanto, olha hoje, né, o cenário que Josafá viveu naquela época e o cenário que a gente vive hoje, que você comentou. Então, assim, a gente está nesse momento exatamente diante de uma situação que a gente se sente impotente, incapaz e realmente nós não temos o que fazer. Não temos. Há um ano atrás, quando isso tudo também começou, né? A gente literalmente, de uma semana para outra, estava todo mundo trancado em casa. Então, nesse momento da gente realmente confiar inteiramente em Deus. Então, são coisas que fogem do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus, né? Deus continua no controle de toda a situação. É claro que diante de uma situação de ameaça, né? Nós nos sentimos confrontados, nós nos sentimos muitas vezes, né? Assim, perdendo esse controle, isso às vezes nos assusta, né? Mas, Uhum. assim como Josafá, com certeza, ele ficou muito assustado quando soube que os amonitas, todos estavam vindo, né, ao encontro dele, um exército inimigo que ele reconheceu que ele não ia ter como vencê-los.
mas ele sabia, né? Quem poderia fazer o impossível, né? Que foi, Verdade. então, e o que ele fez. E também eu acho que ficou assim tão maravilhosa essa história para nós, para hoje, né? Para esse contexto que a gente vive hoje e questão de alianças que Josafá procurou de certa forma a história que eu falei a nosso respeito de uma aliança que eu queria buscar contigo, porque eu sabia que você era uma pessoa que queria me ajudar a me aproximar mais de Deus, que eu ia aprender mais de Deus contigo. Então, que a gente também tenha um cuidado, né, nesses dias, nesses tempos difíceis, com quem a gente faz alianças, né? Às vezes a gente pensa estar fortalecido em Deus e quer ajudar uma pessoa que não está, né? Uma pessoa que está um pouco mais, não está tendo um equilíbrio emocional tão grande. A gente vai na boa intenção de ajudar e daqui a pouco a gente acaba entrando, né? Se Uhum. desanimando e se desesperançando. Então a gente precisa buscar em Deus, né? Estar fortalecido, estar realmente, né? Alicerçado em Deus, a nossa fé em Deus, para que a gente consiga verdadeiramente ajudar também pessoas, né? Que não estão conseguindo ter essa mesma fé, essa mesma visão. E tanto que o desafio de estar aqui, tu sabe que o desafio de estar no Nós na História, de ter começado há um ano atrás. Hoje é dia 13 de abril, quero te dizer que 18 de abril vai fazer um ano que isso tudo começou na minha vida, né? Começou com os devocionais de 1 minutinho e meio, 2 minutos. É justamente em coisas que eu tenho buscado em Deus para me fortalecer nesse tempo difícil, nesse tempo de batalha, Uhum. e que eu tenho visto que tem me feito bem, eu quero poder compartilhar com outras pessoas, né? Que possa fazer bem também para. E como tu diz, eu quero aqui, eu desativei os comentários, daqui a pouco eu vou ativar de novo, para o pessoal poder participar. Mas a Daphne falava, né, desse momento do louvor, que muito tocou a tua vida. E sim, aqui quando fala na palavra sobre Josafá ter convocado os levitas, né, que a gente sabe que os levitas louvavam o Senhor. E para quem conhece a Daphne que está aqui, ou quem não conhece tanto, né, a Daphne louva o Senhor. E uma das coisas que eu aprendi com ela, né, gente, eu sou totalmente desafinada, mas se eu me vestir, né, com uma Fica, ó. revista, eu coloco, né, uma roupa de boneca, né? Aí eu danço as musiquinhas, eu faço, eu louvo ao Senhor, que eu aprendi com a Daphne, gente. Agora o pessoal daqui da Chique que está aí acompanhando vai entender o que eu estou falando, né? É. Então, a Verdade. Daphne louva ao Senhor e realmente é muito lindo, né? Esse ministério, esse dom que Deus tem dado para ti, para tua família e que Eu digo, possa eu digo que eu aprendi. Hoje eu não estou mais exercendo o ministério de louvor. E a gente às vezes confunde isso, né? Ah, não estou mais louvando o Senhor. Não, porque eu acho que o louvor ele tem que fazer parte da nossa vida. Hoje, aqui em casa é música. A gente gosta muito de música, as meninas gostam muito de música, então toda hora entra no carro, coloca música. E eu descobri, pra mim, assim, a música ela me acalma, né? A música ela me faz muito bem, né? Então hoje eu uso o louvor o cantar junto com o louvar. O louvar eu acho que é uma expressão nossa de vida, né? Não necessariamente com música. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu amo a Deus. Agora, a música junto, o cantar junto, ele facilita, ele dá um up para isso, né? Ele nos ajuda. Pelo menos eu acho assim. Tem gente que já não é tanto da música e não tem problema, pode louvar o Senhor sem música também, né? Mas eu digo que eu gosto muito. Hoje eu não exerço diretamente o ministério, mas aqui em casa a gente continua louvando o Senhor. E eu aprendi desde lá, desde os meus 14 anos. Hoje eu tenho 36 anos, viu? Só não queria dizer, mas falei. 36 não anos e assim, ó. É parece. 22 anos que eu descobri esse segredo, né? O que pode fazer um coração quebrantado diante da presença de Deus. E quando a gente coloca, né, a confiança em Deus, não adianta, é automático, o louvor sai de dentro dos nossos lábios. Quando a gente descansa no Senhor e confia nele, automaticamente a gente engrandece o nome dele é exaltado na nossa vida. As pessoas esperam de nós o desespero. Elas ficam olhando, quem não é cristão fica olhando, e agora? O que a pessoa vai fazer diante dessa situação? Né? De uma doença, de uma perda? O que essa pessoa que diz que é de Jesus vai fazer?
E daí, quando a gente expressa, né, a nossa confiança no Senhor, que o amor dele dura para sempre. Eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, né? Por mais que eu perca aquilo que eu não queria perder, eu não preciso ter medo, porque o amor dele dura para sempre. E ele vai me fortalecer, e ele vai me ajudar a passar por aquilo, e ele vai me dar força, ele vai me dar sabedoria. Então, quando a gente entende isso, né, o poder que há nisso, né? De dar graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre, o quanto isso gera fé no nosso coração, gera descanso no nosso coração. E, bom, enfim, até hoje eu uso essa tática, eu uso com as meninas, às vezes quando tá muito turbulento, né, eu e o César, às vezes quando tá turbulenta a casa, um dos dois que tá mais sensível na hora, porque nem sempre a gente tá sensível para isso, né? Mas quem tá mais sensível põe um louvor, e daí parece que os ânimos começam a acalmar, a gente começa a cantar, começa a voltar a ter essa percepção, né, do que Deus é para nós. Eu só queria acabar rapidinho a história, posso acabar da Sim, tempo, Ana? sim, Bom, sim. vou rápido, gente. Não saiam daí. Peguem o final, que é importante esse final. O que que acontece depois disso, né? Depois disso, então, Deus traz paz sobre o reinado de Judá, né? E daí, no final da vida de Judá, de Josafá, desculpa, de Josafá, novamente ele faz um acordo, sem consultar a Deus. Ele faz um acordo, então, com o rei Acasias, que é filho de Acabe. Então, assim, imagina, né? Normalmente os filhos, eles herdam bastante coisa dos pais. E realmente, esse filho Acasias também herdou muita coisa do pai e da mãe. E novamente, então, era um rei perverso. Acasias era um rei perverso perante os olhos de Deus. Junto com isso, então, eles construíram uma frota, então, de navios mercantes. A ideia era trazer ouro de Ofir. Como o rei Salomão, ele estava lembrando lá, né, da história, né, do povo, vamos trazer as riquezas de volta. Mas Deus reprovou essa aliança e conta no finalzinho ali de 2 Crônicas 20, finalzinho de 1 Reis conta isso, 1 Reis 22, fala então que essas embarcações naufragaram e que nunca chegaram a navegar, essa aliança que ele fez. Então, logo depois, Josafá morre, e daí quem assume o reinado foi, então, o filho dele. Mas o que eu queria pensar de toda essa história, né, de Josafá e concluir já, é que, infelizmente, se a gente for pensar, nós somos muito parecidos com Josafá, né? E aqui eu estava lendo um trecho de um texto, de um comentário bíblico que dizia assim: quando colocamos Deus na posição secundária, nas decisões fáceis da vida, quando está tudo bem, que o Josafá tomou algumas decisões no momento que estava tudo bem na vida dele, né? Então seriam as decisões fáceis. Ah, eu posso tomar essa decisão porque eu sei, né? Eu consigo dar um jeitinho aqui, vai dar tudo certo, né? Tá sob domínio, tá no controle. E quando a gente tira Deus, né, e coloca ele como secundário, inclusive nas decisões fáceis da vida, né? Então, quando as coisas fogem do controle, a gente busca Deus. Daí ele faz um paralelo, né? Quando as coisas saem do controle, a gente busca Deus. Quando as coisas fáceis, a gente acaba deixando. Mas, deixa eu ver que eu me perdi aqui, que eu ia falar. Mas, que as coisas que justamente nesses detalhezinhos, né, que a gente coloca Deus como secundário, que seria, eu consigo resolver, eu consigo educar meu filho. Calma aí que eu dou um jeito, eu li vários livros, né? Em vez de a gente entregar para o Senhor e pedir ajuda dele, eu consigo resolver essa situação da minha empresa, eu consigo resolver detalhezinhos que vão fazer toda a diferença lá adiante, né? Quando a gente acaba tomando conta disso e não deixando na mão de Deus, a gente corre um grande risco, né? E no final diz assim, deixa eu ver onde é que tá aqui. As coisas sobre as quais mais nos deixamos enganar, acreditando que podemos controlá-las. Talvez não haja nada de grave para enfrentarmos hoje nisso, né? Mesmo assim, você já fez uma pausa. Eu tava escrevendo, mas assim, você já fez uma pausa suficiente para ver, né? Justamente isso, da gente parar e analisar: será que Deus está 100% em primeiro lugar na nossa vida? Será que a gente só não busca Deus quando a gente está com um problema muito sério que é impossível? E naqueles problemas que eu posso resolver, eu busco a Deus. E é um desafio para nós, porque quando a gente está passando por um problema difícil, é fácil a gente lembrar de Deus.
Mas quando tá tudo bem, é muito fácil a gente esquecer de Deus, né? E eu escrevi essa frase, acabei lendo, né? Se a gente Deu uma travada aqui, Daphne, mas vamos seguindo. Deu uma travada. voltou, voltou, voltou. Vai falando, voltou, hã? Voltou. Então, assim, se a gente já fez essa pausa, isso aqui, você já, eu parei já hoje foi um dia que eu consegui, claro, a gente fazendo estudo, a gente para, né? E eu disse, Senhor, não me deixa eu me perder nos detalhes, né? Nos detalhes do dia. Às vezes uma palavra que tu lança para o marido, às vezes uma palavra que tu lança para os filhos, às vezes uma palavra que tu lança para os pais, às vezes, né, uma murmuração num pequeno detalhe. Não só nos grandes detalhes, não existe grande detalhe, nos grandes eventos, mas também nos pequenos detalhes. Isso me chamou muita atenção preparando esse tempo, sabe, Ana? Foi o que mais me chamou a atenção, de dizer, Senhor, que eu não peque, que eu não me perca, né, no dia a dia, na rotina do dia a dia, nas coisas dos afazeres do dia a dia e passe coisas importantíssimas por esse dia sem eu perguntar para ti o que tu tem para mim sobre esse assunto, né? Então, Pode finalizar. não, então é isso assim, eu me perdi um pouquinho aqui no final porque eu fui ler e aqui tava falando uma coisa e lendo outra, mas assim, espero que tenha entendido o que eu quis dizer, né? No sentido de Sim. que eu acho, analisando a vida de Josafá, né? Quando foi momentos decisivos, ele buscou a Deus, assim, momentos mais conflitantes. Mas quando estava tudo bem, ele decidia sozinho, né? Ele não perguntou para Deus. E se você continuar lendo a história e continuem lendo, gente, leiam para vocês verem misericórdia, a Eu consequência até, dessas escolhas. eu até achei, Daphne, que você ia deixar ele assim como personagem bonzinho da parte Não. que né, realmente ouviu a Deus, consultou a Deus. E eu também fiquei muito surpresa e comentava com o Edgar aqui em casa, né, sobre isso, que ali no finalzinho da história, exatamente como tu falou, em relação daquela aliança novamente com aqueles navios. Então, assim, a gente vê como, assim como Josafá recebeu um grande milagre de Deus na vida dele, depois ele voltou, né? Eu diria, ele errou de novo, ele voltou, faltou a fé, né? Ele confiou na estratégia dele. Eu acho que é aí que tá uma diferença que eu tinha também colocado aqui sobre a gente confiar, né? A gente confia em nós mesmos, nisso aí, no dia a dia, nas coisinhas do dia a dia, muitas vezes a gente confia naquilo que, sim, somos inteligentes, somos capazes, podemos resolver isso, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma situação aqui. E aí parece que, mesmo como tu falou, quando só é algo grave, quando é uma doença, quando é um problema maior, que a gente então vai exercer a fé, né? E não, e a fé, até há pouco a gente estava aqui também numa outra live com um estudo na escola também dele. Vocês têm a escola de líderes, nós temos aqui um Uhum. curso de atividade, justamente falando sobre a fé, né? Então, são coisas que são, é o dia a dia. E eu falo muito isso aqui no Nós na História, da gente trazer essa história desse personagem para a gente viver o nosso dia a dia, para a gente meditar, né, na história, para a gente observar o exemplo de Josafá em coisas que nós devemos seguir e em coisas que nos servem de alerta que nós não devemos fazer, né? E que nós devemos, então, ter fé e confiar a nossa vida completamente em Deus em todos os momentos, né? E uma das formas de fazer isso, e que é, então, o que a Daphne falou, é louvar a Deus o tempo todo, né? Tem um ditado, uma máxima popular, né, do mundo mesmo, do popular, que diz, né, quem canta seus males espanta. E nós aqui falamos, na verdade, né, que o louvor, né, a Deus é algo que nos aproxima também de Deus, né? Então, essa nossa comunhão, que eu também falo muito aqui, Daphne, no Nós na História, é o nosso momento de oração a Deus, né? Mas também o louvor é uma maneira da gente estabelecer essa relação com Deus, né? E em tudo dando graças a Ele, né?
E até eu tinha lido aqui também alguns salmos que falam sobre louvor, e tem o Salmo 50 que fala em tudo, né? Tudo que tem, tudo quanto tem fôlego, louve, né, ao Senhor. E em todo momento nós devemos louvar a Deus. No momento de dificuldade, no momento de alegria, de tristeza, porque é nós que mudamos. É. E é a nossa postura, a nossa reação. Mas Deus não muda, Deus é o mesmo e ele continua no controle de tudo, né? Ana, deixa eu só fazer um porém. Eu disse, gente, que eu gosto de falar, desculpa, né? Mas assim, quando eu tava estudando Josafá, eu falei pro César, eu disse, meu Deus, como é que, né, assim, esses altos e baixos, e falando da nossa vida, e o que que vai sobrar pra mim? Eu disse pra ele, né? Eu disse pro César, o que que sobra pra mim? Se ele, né, é um cara, assim, com tanto conhecimento, né, caiu nesses pequenos detalhes né, e tal. E justamente nesse domingo, o pastor Olavo, né, meu pastor, a Antonella, né, que a gente está debaixo da autoridade deles, o pastor Olavo pregou domingo sobre as fraquezas, né, que é justamente ali na fraqueza que Deus vai fazer, então, superabundar a misericórdia, a graça dele para aqueles que se humilham e reconhecem, né? E ele leu um versículo de Paulo, quando Paulo fala aos Coríntios, que diz: Minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Quando a gente consegue reconhecer essa fraqueza, né? Claro, entra isso, claro, do louvor, mas assim, esse reconhecimento, primeiro a gente precisa reconhecer, né, Ana, aonde a gente tem a falha, onde a gente é fraco. E porque Deus pode, quando ele vê esse coração quebrantado, ele vai dar a solução, ele vai mostrar o caminho, né? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E também hoje, antes de entrar nessa live, a gente estava numa outra live com os líderes e o meu marido César, ele leu o versículo, deixa eu ver aqui se eu acho, está em Hebreus 4. Diz aí, amor, vê se tu te lembra onde é que tá. Aqui. Hebreus 4:15, que fala assim: Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, Jesus, né? Pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, glória a Deus, assim, porque a misericórdia de Jesus veio para nos trazer misericórdia e graça, porque a gente é pecador, né? A gente vai errar nas nossas escolhas e não é todo dia que a gente consegue estar atento a esses detalhes, né? Eu queria todo dia acordar atenta aos detalhes e eu tenho orado por isso. Eu tenho pedido, Senhor, me ajuda a não deixar passar despercebidos os detalhes, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, Deus, ele é misericordioso. Tu estava falando, Daphne, justamente aí de Paulo, né? E é justamente o cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente passa desapercebido, né, dessas situações. Ou a gente ou talvez alguém que está acompanhando, ou começa a live e depois ela fica salva, e também vai amanhã cedinho para o YouTube, às vezes as pessoas assistem depois, e a pessoa pode se identificar assim de você estar pensando que daqui a pouco você sabe de um defeito, sabe de um pecado, de algo errado que está fazendo, e aí você mesmo se acha, né? Não, mas eu não, eu vou continuar fazendo isso porque para mim não tem mais solução, né? Na verdade a gente vê que não é por nós, é justamente pela graça, né? Que o Senhor Isso mesmo. Jesus já pagou o preço por nós. Então, aí você, se por acaso é você que está ouvindo isso, porque eu não sei porque eu fui falar isso agora, né? Então, é você que realmente busque, né? Assim como Josafá clamou lá, buscou o Senhor, você busca o Senhor, clama o Senhor, que você vai vencer essa situação. Amém. Às vezes a gente se sente impuro, dignos, né? É outra coisa que às vezes eu menciono nós na história, que a gente tem uma ideia que os personagens da Bíblia foram todos perfeitos e que é uma perfeição que nós não podemos atingir. E aí você mesmo falando que quando você estava lendo a história de Josafá, você vê os altos e baixos. Você mencionou Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E olha o que Davi fez, né? Davi adulterou com Betseba, mandou matar o marido da mulher, né? E para ele ia passar tudo desapercebido se o sacerdote não fosse, né? Dar um chacoalhão e Davi, espera aí, você errou, você pecou, tá na hora de dar uma parada aí, né?
e avaliar a tua situação. Então, houve o arrependimento do coração, que daí a gente volta a falar Uhum. do coração, né, de Davi. Então, mediante esse reconhecimento, né, do pecado, das coisas erradas, né, de coisas que a gente acha, não se achando digno, né, de receber, mas diante do reconhecer essa nossa situação, do arrependimento, né, então a graça do Senhor está aí, sim, Amém. uma transformação na nossa vida, como houve em Josafá. E se a gente voltar, né, novamente a errar de novo, a gente faz o processo como Josafá fez também, né? E tantos outros fizeram. É verdade. Eu queria ter frisado, gente, vocês que estão ouvindo, eu queria ter frisado só na história do louvor, mas impossível, né? Eu digo, é impossível a gente não falar sobre isso, né? E sobre a vida de Josafá, desses altos e baixos, e que nos ensina demais, demais. Que em nome de Jesus, né? Você que está nos ouvindo, enfim, possa entender a misericórdia de Deus sobre a nossa vida e também colocar em prática essa história, né, da guerra ali, de chegar diante de Deus e colocar diante dele o nosso coração e declarar, né, Senhor, nós confiamos em Ti, louvor, ações de graças, que Deus enche o nosso coração de louvor em todo o tempo, né? Eu digo, isso é uma escola, é muito bom aprender. E a gente vai aprendendo. Tem dias que a gente tem mais dificuldade. Eu não sei tu, Ana, mas eu, assim, tem dias que a murmuração quer sair aqui. E daí Deus tem que trazer uma palavra. Eu digo, às vezes a gente chuta o balde, depois a gente vai e volta, busca ele de É volta, né? verdade. Às vezes é assim. Daphne, o teu, eu não tenho ideia que horas são. Eu também não sei. Alguém me diz, amor, que horas são? Meu marido vai Alguém me ajuda ajudar. nós. Ó, eu quero dizer. 11h05. Hã? 11h05. 5, meu Deus. Eu ativei os comentários para ver o que o pessoal tá colocando. E eu vou falar o comentário que eu li da minha mãe aqui, porque minha mãe mandou um abraço, um beijo para a pastora Marlene. Sim, porque minha Ah, mãe, querida. eu já contei isso para a pastora Marlene, mas a mãe, né, sempre insiste que, sim, ela se converteu ouvindo a pastora Marlene, né? Então, tem gente que está dizendo que é cedo, a Elise dizendo A que é cedo. Elis. A Ângela. A Ângela vai estar aqui também, né? Nós não vamos revelar os dias, porque vamos fazer uma surpresa, né? Foi maravilhoso, bem legal aí todo mundo que está participando. Eu agradeço a participação de todo mundo. Por isso, Daphne, que o pessoal foi saindo da live, viu? Foi a hora. Sim, bateu 11 horas. Tchau. Tchau, gente. Tá bom, uma hora tá bom. Eu brinquei com a Daphne que o Instagram já liberou 4 horas e que eu tenho certeza que nós duas aqui, um papo de umas 2 horas a gente iria, gente, com certeza. Com certeza, que a gente vai ficar batendo papo assim até tarde. Então, Daphne, querida, eu quero te agradecer imensamente, agradecer todo mundo que ficou, que passou por aqui, aqueles, né, que acompanharam, que estão aqui até esse momento. Também te agradecer pela tua participação, pelo teu sim, né? E foi maravilhosa a tua participação. Todos os detalhes que tu trouxe de Josafá, né? Me identifiquei super com a maneira de contar. Um dia eu vou ter mostrar o meu notebook é assim, gente. Eu sou super moderna. Então, esse Ai, é mas olha que somos duas, então. A nossa idade não nega. Olha a folhinha aqui, ó. Mas eu não, me perdi nessa folha aqui, ó, gente. Eu escrevi, já era o final, daí eu escrevi tudo. não, tu viu assim, que é o notebook e o sorteio do potinho, né? Não, Isso essa do aqui, sorteio do potinho, essa do essa aí foi sorteio do boa. Essa aí é para os meus, então já que tu falou dos teus 36, eu falo dos meus 46. Tá? O sorteio do Olha só. potinho, ele dedura os meus 46, tá, gente? Daphne, querida, um beijo então para ti, tá? Para toda a Obrigada. tua família, um abraço forte, muito obrigada aí para todo mundo. E como sempre falo, né, no final da live, que vocês, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de Josafá e que a gente possa continuar meditando, né, na história dele. A Daphne também incentivou todo mundo ler aí a história, né, para que realmente Quem não anotou aí, ó, Segunda Crônicas 17 até 20 e Primeira Reis 22. Leitura aí para de noite. isso aí. E que Deus abençoe, né, a todos que realmente se identificaram com Josafá ou com Acabe, né? Não sei, daqui a pouco tantas
que a gente falou aqui, sempre a gente acaba mencionando outros personagens em função do cenário histórico, né? Mas que a gente possa continuar meditando aí nessas palavras e que em todo momento de dificuldade, batalha, seja o que for, que a gente confie inteiramente no Senhor, né? Que é Ele mesmo que não perdeu o controle, tá? Deus continua no controle de tudo, né, Daphne? Verdade. A Eu que Elis, agradeço. a Elis está relembrando lindas da suíte das meninas do Férias. Ai, gente, eu quero um férias missionárias de novo. Será que eles vão deixar a gente ir de novo, Ana? Hein, Elis? Espero que Meu deixem. Deus, Ó, a pastora Ângela tá por aqui, né? Quem sabe? No próximo férias ela nos libera. Férias, né? Isso aí, pra gente se tá todo mundo junto de novo, se divertindo. Daphne, querida, muito obrigada. Um Eu, beijão eu que pra ti, pra tua agradeço. família. Eu quero agradecer, Ana, pelo convite. Eu digo que sempre é um desafio, né? Eu sei que eu falo demais, eu quero pedir perdão para a galera aí que eu falo muito rápido e falo demais e vou contando, mas espero que Deus tenha falado com todo mundo aí de alguma forma, assim como falou comigo essa semana e vem falando esses 22 anos, né, quando eu então consegui ler a história de Josafá pela primeira vez. E que Deus abençoe a vida de todo mundo. Obrigada, Ana, pastor Edgar, a Débora, que ajuda aí, né, na divulgação. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu vou ficar ligada nas próximas lives, né? Com as minhas amigas também, né? Para ouvir elas. Amo vocês. Gente, um beijão. Boa noite para todo mundo. Vou tentar aqui encerrar. Essa, Daphne, é a hora sempre que a gente vai tentar encerrar. E às vezes o vídeo não encerra, mas agora vai dar certo. Boa noite, muito Boa obrigada. Beijo. noite. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.